Seja bem-vindo a mais um call de fechamento aqui no canal da Next. Vamos começar aqui a identificar quais foram as oportunidades hoje no dia, identificar quais são as ações que mais se destacaram hoje no pregão, tanto as que mais subiram, tanto as que mais caíram, entender quais foram as notícias que saíram hoje no mercado, tá? Os dados econômicos, e observar aqui o fechamento do dia de hoje, perspectivas para a abertura de amanhã também. Lembrando que 8h15 a gente está aqui de manhã cedo para fazer a fórmula 3x3, fazer marcações, preparar o gráfico para abertura, entender quais são as notícias que vão impactar o dia. Então, vem comigo, vamos começar aqui o nosso call de fechamento. Beleza? Galera, vou diminuir aqui esse gráfico, trazer esse aqui para cá. Vamos dar um destaque maior aqui no que a gente está vendo. Vamos lá para o Ibovespa. Tá? O Ibovespa hoje fecha aí, tá com 0,34 de alta nesse momento, agora são 6 horas da tarde. E o que chama a atenção aqui para mim é esse fechamento no movimento de alta após a rejeição da continuidade do movimento de queda de ontem, que na verdade, cara, bateu um terral aí, movimentou a bolsa, né? A gente estava com uma perspectiva boa e ontem devolveu aí, a maioria dos papéis cederam e acabou impactando aí o cenário que a gente estava mais otimista. No entanto, essa correção profunda aqui me chama a atenção, tem um risco retorno interessante de compra aí para swing trade no Ibov, tá? É uma correção profunda na média de 20 dias, fechou acima dela, volume financeiro razoável, tá? Tem espaço agora para um reteste lá na média de 200 e por isso o risco retorno fica atraente. O que eu não posso deixar de comentar é o preço trabalhar dentro da média de 200 e da média de 20, que apesar de ser aqui um gatilho de continuidade do movimento de alta, tá, uma correção profunda na média de 20 aqui sim, tem um gatilho de compra, a gente não pode esquecer que quando o preço está dentro dessa região aqui, entre média de 20 e média de 200, a gente tem uma região de armadilha, uma trap zone. E aqui quando o preço está entre essas duas regiões aqui, o preço ele fica mais errático, então fica difícil de operar aqui dentro. Eu enxergo um risco retorno atraente aqui para buscar 200 lá em cima, mas a gente não pode descartar a possibilidade do desenvolvimento dessa operação aqui ser um pouco conturbada devido a essa região de armadilha aqui. É claro que quando o preço se distanciar e romper esses patamares aqui, o mercado vai clarear um pouco mais a direção. Se eu trouxer o Ibovespa aqui para o gráfico de 60, o cenário fica um pouco mais preocupante e esse otimismo já vai ficando um pouco mais minado, porque se você perceber, né, o Ibov nos 60 minutos, ele tinha uma LTA aqui regendo o mercado, tá? Essa LTA estava conduzindo esse movimento de alta. Deixa eu traçar ela de novo aqui, sem o imã, para não me atrapalhar. Tá? Ó, vou projetar ela lá para cima, unindo esses topos aqui. O índice, ele fez aqui um movimento, tá, de solavanco, que a gente chama. Aqui seria a linha introdutória de alta. Aqui ele faz o solavanco aqui para cima. Um movimento bem forte, altista. E depois o mercado começa a vir para uma área que a gente chama de fuga. No livro do Flávio Lemos, Análise Técnica dos Mercados Financeiros, tem esse padrão aqui. O que me preocupa no Ibov, tá? É ele perder essa região aqui de baixo, tá? Essa região aqui do 123.500. Essa média de 200 aqui está servindo como referência também para essa região que eu estou falando. Se o Ibov começa a perder essa região, me preocupa. Por quê? A gente pode entrar num ritmo de pânico no mercado e abrir espaço para devolver todo esse movimento de alta passado, tá? E panicar até a região dos 119.500. Beleza? Então, eu vejo um risco retorno atraente no gráfico diário, tá? Uma entrada de compra aí para swing 3, tá? Se você for operar isso, vai fazer pelo BOVA11, no caso, tá? Um stop curto para um alvo bacana aí, até de continuidade no movimento de alta. Se te estopar aqui embaixo, cara, sai fora, beleza? Tão simples e tão difícil quanto isso. Vamos aqui olhar o nosso dólar, tá? Acho que de Ibov já está bem claro aí o cenário, tá? Abaixo dos 123.500 ele tende a pesar um pouco mais e para cima ele tem um cenáriozinho, né, de continuidade desse movimento passado aqui de alta, tá? É importante que ele se mantenha para cima, beleza? Só começa a ficar preocupado abaixo dessa média de 200 dos 60, tá? Aí a gente vai olhar para a venda do índice. Vamos lá para o nosso dólar aqui, né? Teve uma queda bem bacana nos últimos dias, meu gráfico está bem marcado, porque a gente operando aqui, né, durante a sala ao vivo, gráfico de 5 minutos, a gente faz bastante marcação de suporte e resistência, até que hoje respeitou bastante ali a região do 814, marcou máxima, tá? Perdeu a região de inflexão aqui do 97 e veio buscar os suportes passados lá embaixo, na região do 80 e do 75, e agora está fechando aí nessa região de suporte. Eu considero essa região do dólar uma região de swing trade, tá? Uma região de compra estratégica de swing trade. O dólar está com bastante dificuldade de romper esse nível e todas as compras que foram feitas aqui nessa região dos 75 deram certo, tá? Nenhuma passou um calor tão absurdo assim, tá? Fora aqui esses excessos aqui, tá? Esses pavios para baixo. A região dos 75 tem se mostrado uma região de interesse forte aí, tá? Para o dólar. Caso o dólar venha consistentemente trabalhar abaixo dos 75, tá? Aí a gente vai olhar para o 52, que também é uma região bem visada, tá? Do preço. E o mercado pode buscar esse patamar aqui embaixo, lá no 5.750, caso ele perca esse 75 aqui. Fica de olho nessas extremidades, óbvio, são suportes prévios, mas o mais relevante eu enxergo sendo aqui embaixo, nessa região dos 5.750. Beleza?
muito cuidado com essas vendas, porque toda vez que houve vendas aqui no 75, o cara foi, né, estopado. Então está funcionando como um ponto de compra aqui de swing trade, tá? No intraday, se for operar perdendo 75, tem que tomar cuidado, stop curto, beleza? Não tenta alongar muito o stop se o mercado estiver voltando após testar esse nível. E assim que andar a teu favor, já busca uma parcial para zerar o risco do trade e tentar carregar, tá? Essa é a ideia, beleza? Para cima, o dólar também está fazendo bastante rejeição, tá? Nesse movimento aqui da rejeição do 814, hoje foi mais um exemplo dessa rejeição aqui, onde ele mostra que ele está realmente muito lateral. E só após o mercado perder o 75 ou ganhar o 814, né, na prática, ganhar o 842, aí sim a gente vai sair dessa consolidação ampla que o dólar está. Então essa situação é bem ruim para quem opera day trade, está bem difícil de operar dólar nesses últimos dias, mas vamos fazendo o que a gente enxerga aí lá no gráfico de 5, tá? Então vem no Morning Call aqui que a gente vai preparar o gráfico para a abertura amanhã no dólar, tá certo? Vamos passar aqui nas ações agora que mais subiram, as ações que mais caíram, ó. Braskem, né, papel que teve destaque na alta aí de hoje. Vamos traçar uma retração de Shiba aqui, ver se reagiu numa região estratégica. Sim, né, 61,8, rompeu o falso, voltou para cima. Interessante aí em Golfo de alta em Braskem. Uzi Minas também, ó, movimento de reversão em Uzi Minas, média de 200. Lá em cima servindo como alvo, lembra da região de armadilha, ó, média de 20, média de 200. Né? Eu acho um risco-retorno interessante entrar na compra de Uzi Minas com alvo no 6,50 lá em cima. Tá? Ainda mais com essa pernada de alta aqui já de reversão, já conseguiu vencer a média de 50 principalmente, tá? Então a gente já consegue considerar uma tendência de alta aí de curto prazo em Uzi Minas. Semin, tá? Semin, vamos dar uma olhada se também está numa região de Shiba desse último movimento de alta, tá exatamente reagindo no 61,8, bem interessante, olha só, segurou legal aqui, né? Bem bonito. Tá? Também um risco retorno interessante, vamos ver, uma compra amanhã na abertura, um stop de 4,70 para buscar 10%. Praticamente 2 para 1 aí, tá? Interessante Semin aí, respeitando o 61,8 aqui embaixo, tá? Desse último movimento de alta. Gostei. Papéis que mais caíram hoje, BR Foods, né? Dá uma olhada no semanal também, ó. Nada a se fazer, papel em queda livre, tá? Correção fortíssima. Movimento que estava direcional durante o ano todo de 2024. O papel foi lindo aí para swing trade, ó. Deu compras em todas as correções da média de 8. O papel foi lindo, tá? Para se operar aí, tendência linda demais em BR Foods, no semanal, isso aqui fortíssimo, mas agora já inverte a tendência e tem direcional baixista sem perspectiva de melhora, tá? Por enquanto é isso. Marfrig também na mesma direção, praticamente parece ser o mesmo gráfico, né? O mesmo setor também, e Marfrig pode cair mais pesado, tá? Acabou de perder a média de 20, tem espaço livre aí para testar essa média de 50 aqui embaixo, tá? Que coincide com essa região também de onde partiu essa memória compradora aqui, tá? Então aqui que a gente vai ter a defesa nos R$11 lá embaixo, 10,95. Aqui era uma resistência importante, serviu como suporte, pivotou e foi embora. Né? O próximo ponto de referência aí do preço é nos R$10,95. Tá? Não tem nada muito para segurar, só um suporte prévio aí na região dos R$13, nesse antigo topo anterior, que também tem como referência aqui. Localiza, né? Queda livre também, papel aí num setor difícil, tá? Bem amassado, não vejo nada muito relevante aí para Localiza, tá? Continua a tendência de baixa, nenhum motivo para compra por enquanto. Precisa ainda se provar, armar um pivôzinho de alta, para a gente considerar alguma coisa. Papel, terceiro papel que mais caiu hoje aí na bolsa. Tá certo, galera? Vamos dar uma olhada aqui nas notícias, né, que saíram hoje, dados de subsídio de desemprego nos Estados Unidos, mostrando que houve menos pedido de subsídio de desemprego, mostrando que a economia ainda está aquecida. Tá? PPI, inflação ao produtor também para cima, a expectativa era 0,3 veio 0,4, acima da expectativa, tá, do mercado. Tá? Então isso não agrada aí o Fed, o Federal Reserve, para discutir sobre uma possível queda da taxa de juros nos Estados Unidos. Isso está ficando cada vez mais longe aí, de acordo com esses dados de inflação que saíram ontem e hoje, tá? O mercado não gostou muito, não. Amanhã nós vamos ter vendas no varejo, 10h30, vai mexer com o mercado, tá? É o dado mais importante às 10h30. Tá certo, pessoal? Espero você amanhã aqui no Morning Call e será muito bem-vindo à nossa sala ao vivo fechada também. Forte abraço a todos e um excelente final de quinta-feira. Valeu!